Paz e graça, irmãos. Chegamos na quinta dispensação, que é a dispensação da lei, a era da lei. A época em que Jesus viveu foi um período de transição da lei para a graça. Então, nós estaremos falando no vídeo de hoje sobre essa dispensação da lei. Essa dispensação da lei surgiu com Moisés, ao escrever os 10 mandamentos e as demais leis, que servia para guiar o povo após a sua saída do Egito e em direção à conquista da terra prometida, a terra de Canaã. Deus lidou principalmente com um único povo para que por meio desse alcançasse os demais povos. Eu falei que Deus, a partir da aliança patriarcal, Deus escolhe um homem, que é Abraão, e desse homem faz um povo. E agora esse povo precisa de uma lei, precisa de ter parâmetros para seguir, que viesse diferenciar esse povo dos demais povos. E essa lei, ela envolvia bênção quando os homens obedecessem e maldição para quando os homens desobedecessem. A gente observa isso lá em Deuteronômio 28. Bendito será você ao entrar, ao sair, bendito será o fruto da terra, o fruto do teu ventre. Então todas as bênçãos estavam ligadas à obediência da lei, na terra que Deus havia de dar a eles. Então a lei, o tabernáculo, o templo, os sacrifícios, o sacerdócio, os reis e os profetas, nessa era da lei, eles estavam preparando o caminho para a chegada de Cristo. Só que ninguém conseguiu cumprir essa lei. Então essa lei ela fracassou, os homens fracassaram durante esse período também da lei. Logo em seguida, após eles terem saído do Egito, eles quiseram retornar ao Egito novamente. E aí a gente observa que quando eles fracassaram e a desobediência levou à divisão do povo em reino norte e reino sul, depois a desobediência à lei levou eles aos cativeiros assírio e cativeiro babilônico e fez com que o povo debandasse. E desde o período do último profeta, que foi Malaquias, até a vinda de Cristo, houve um período de 400 anos de silêncio profético, ou seja, ninguém mais se levantou para falar acerca da lei. E essa lei, a Aliança do Sinai, a Lei do Sinai, a Lei de Moisés, era composta por 248 ordenanças positivas e 365 proibições, num total de 613 preceitos. Então, toda a lei de Moisés tinha 613 preceitos. E entre eles, os 10 mandamentos que todos nós conhecemos. Não terás outros deuses além de mim, não farás para ti imagem de escultura do que há no céu, na terra e debaixo da terra, separa um dia para você honrá-lo. Hoje isso já caiu em desuso. Existe apenas o princípio da gente separar um dia para adorar o Senhor e também um dia para descanso, Porque a gente deve trabalhar e deve ter um dia para repousar, para repor as energias e um dia para cultuar a Deus. Honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não cobiçar, são leis que ainda permanecem até hoje, porque são princípios. E antes de Deus dar essa lei, Deus julgava as pessoas de acordo com esses princípios já, na destruição com o dilúvio, lá na confusão de línguas na Torre de Babel, na destruição de Sodoma e Gomorra, a gente observa que pessoas já levavam vidas justas, mesmo diante das pessoas que não tinham leis. A gente observa isso com Abel, Enoque, Noé, Abraão e Ló. Ou seja, mesmo sem a lei, já havia os princípios da vontade de Deus que já eram exercidos pelo povo. E Jesus, quando ele vem para cumprir a lei. Lá em Mateus, no Sermão do Monte,
capítulo 5, do verso 17 ao 20 diz: Não pense que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá a lei, a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Jesus, na verdade, ele veio para cumprir. Jesus foi, na verdade, o cumprimento da lei ritualística, do cordeiro que era morto para perdão dos pecados. Todo o ritual da lei apontava para Cristo. Então, Cristo ele é o cumprimento da lei porque ele, além de cumprir, de obedecer perfeitamente, ele não teve pecado e ele foi aquele cordeiro que foi oferecido pelos pecados da humanidade. Então, a lei, ela mostra que o homem é pecador e que o homem por si só, ele não consegue cumprir essas regras diante de Deus, porque Paulo vai dizer na sua epístola aos Romanos que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E aí, ele vai dizer também, no capítulo 10, versículo 4 de Romanos, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Então, Jesus, ele cumpriu a lei. É por isso que quando nós temos a fé em Jesus, nós temos a salvação e somos justificados perante Deus. Ou seja, Jesus, ele como cumpridor, ele é o garantidor. Nós não precisamos mais cumprir a lei, cumprir rituais. A nossa fé em Cristo nos justifica diante de Deus, porque ele cumpriu a lei em nosso lugar e ele entregou a sua vida em nosso lugar. É por isso que a salvação hoje é pela graça. Então, a lei, ela serviu de aio, ela serviu como uma instrução básica para o povo até que Cristo viesse ao mundo. E a gente precisa de leis, a gente precisa de regras. O ser humano que não vive com leis, o ser humano que não vive por regras, vira uma anarquia, vira uma bagunça generalizada. Então Deus deu essas leis através de Moisés para que o povo pudesse ter um caminho, segundo a vontade dele, para trilhar. Porque desse caminho viria Cristo. E Cristo e os apóstolos, eles basearam os seus primeiros ensinamentos na lei. E nos deram novos ensinamentos através das cartas, através dos evangelhos, para que a gente pudesse continuar pautando as nossas vidas nos princípios da lei, da palavra de Deus, mas não para ser salvo através do cumprimento de lei, mas ser salvo através da graça. E no próximo vídeo eu estarei falando sobre a dispensação da graça. Então, aguardo você. Até breve.